Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é monarquia, reino e império. Vamos lá! Bom pessoal, no vídeo de hoje então, a gente precisa entender a diferença entre esses três conceitos e eles não são tão simples. A gente costuma ver esses conceitos sendo utilizados de forma equivalente, como se fossem sinônimos. É claro que os termos são muito próximos, eles se referem a coisas semelhantes, mas não exatamente às mesmas coisas. Então, o elemento mais importante da gente identificar é monarquia. Monarquia é um sistema em que a gente tem um governante unipessoal, uma pessoa que simboliza esse poder, e esse poder tem uma certa forma de transmissão e um certo fundamento. Ele primeiro se transmite hereditariamente, em geral, ou por indicação do próprio rei. Então, costumeiramente, o rei indica o seu sucessor, caso não seja um dos seus filhos, ou enfim, membros da família, pessoas mais próximas. Essa é uma característica da monarquia, de forma geral, essa hereditariedade, essa sucessão dentro de uma mesma família. Uma outra característica é o fato de que o poder é vitalício. Então, salvo se o próprio rei, por vontade própria, resolve abrir mão desse poder, resolve abdicar do seu poder, ele vai acompanhá-lo durante toda a sua vida. E um outro elemento curioso, mas muito comumente atribuído à monarquia, é que a sua soberania, o seu fundamento, está na tradição e num certo consenso popular social. Então, nesse sentido, a monarquia se difere, se distingue da tirania, que poderia ser perfeitamente um sistema parecido, mas imposto por um tirano, por alguém que se coloca nesse lugar sem ter real fundamento na tradição, na sociedade mesmo, para exercer aquele poder. Então reparem que não é suficiente para pensar a monarquia a ideia de um governo monopessoal, de apenas uma pessoa que durante toda a vida se ocupa do poder. Isso não é automaticamente sinônimo de monarquia, e nem tampouco monarquia é sinônimo de alguém que tem muito poder. Isso não é suficiente também para explicar a monarquia, até porque nós temos casos em que o poder do monarca é reduzido, controlado, como na monarquia constitucional, parlamentar. Classicamente a gente pensa na monarquia inglesa. Para configurar então a monarquia, a gente precisa da comunhão, da conjunção de todos esses fatores que eu mencionei. Hereditariedade, vitalicidade, um fundamento, uma soberania vinda de uma tradição, somado aí a possíveis poderes, mesmo que esse rei tenha. Bom, a junção desses elementos então caracteriza a monarquia. Agora, essa monarquia ela pode ter características diferentes. Normalmente, isso está associado à diferenciação que a gente faz entre reino e império. Reino é um uso comum para um agrupamento político relativamente homogêneo. Quando você tem um grupo político ali nacional que se organiza e indica o seu próprio monarca, vamos usar esse termo. Ali então está organizado um reino nacional, normalmente menor, pequeno, em que se auto-organiza uma nação, uma sociedade qualquer. A gente teve durante muito tempo, por exemplo, os reinos germânicos. A gente usa essa designação para dizer de vários pequenos reinos que se organizavam na região central, caminhando para o leste europeu, onde hoje é a Alemanha, e ali você tinha a organização de vários povos em torno de um rei, organizações mais simples, sem grande dimensão territorial, sem grande complexidade interna e sem pretensão de expansão. Olha só, então, quando a gente chega nesse ponto, a gente já pega os elementos que normalmente vão caracterizar o império. Quando se diz de um império, a gente costuma estar se referindo a um agrupamento político, às vezes, mais complexo. Então, em muitos casos, o Império Russo ele tinha no seu interior várias nacionalidades, vários grupos políticos diferentes, vários povos, etnias distintas, que precisavam ser reunidas em torno de um só poder.
de um monarca que tem que se impor sobre povos, muitas vezes de outras nacionalidades que estão no interior do seu território. Então é bastante comum que a gente se refira ao império pensando como uma estrutura mais complexa, territorialmente maior, de maior relevância. É comum que esses elementos estejam presentes. E quase como um destino histórico, podemos pensar assim, é muito comum que esses imperadores, ao acumularem poder, ao dominarem outras nações, tenham em si, no seu projeto de governo, ali, de reinado, de império, a pretensão de expansão territorial. Então, historicamente é muito associado ao uso do termo império essa pretensão de expansão, ou mesmo que ela não seja dita, né, não haja uma pretensão afirmada verbalmente, textualmente, olhando em retrospectiva a gente consegue perceber a construção de impérios com esse intuito de se expandir. Um exemplo para a gente pensar é a própria Grã-Bretanha ou Inglaterra, quando a gente lembra que durante um bom tempo era um reino restrito ali, aquela região, aquelas ilhas, né, a ilha da Grã-Bretanha, no máximo a ilha da Irlanda vizinha. Então ali tínhamos um reino, o reino da Grã-Bretanha. Quando a Inglaterra, a Grã-Bretanha começa a se expandir pelo mundo e começa a ter colônias, a gente passa a adotar o termo Império Inglês ou Império Britânico. Faz sentido dentro desse contexto, se a gente pensa a expansão como um dos elementos-chave para definir o que é um império. Como eu disse no começo do vídeo, nem sempre esses termos vão ser usados com tanto critério. Às vezes você vai ouvir falar o termo e vai ver que ele não está sendo aplicado da forma mais precisa para aquele momento histórico. Mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor essas distinções desses conceitos. Se você gostou, deixa o like, compartilha o vídeo, manda para um amigo, me ajuda a crescer aqui no YouTube e no Instagram, @humaniza1. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês e bons estudos!